Antes de nós orarmos, deixa eu te dar essa mensagem aqui, que eu falava com Deus e Ele me deu antes de eu me deitar, que está em Isaías 46, 10. Diga comigo: desde o início, faço conhecido o fim. Desde tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé. E farei tudo o que me agrada. A Bíblia diz que o Senhor é o princípio e o fim. Ou seja, Ele é o alfa e o ômega. E também tudo que está no meio. Toda vez que você entra num problema, essa palavra nos dá a garantia de que Deus já sabe o fim daquilo. Eu posso não saber como aquilo vai terminar. Mas quando entramos num problema, ou muito antes de entrar, Deus já sabe. Sabe muito bem como aquilo vai acontecer e como aquilo vai terminar. Nós, quando estamos vivendo uma situação de aflição, nós só olhamos para ela e temos esta ideia, porque nós somos muito limitados, a nossa visão é limitada. Então nós podemos, se não permanecemos na fé, você pode se envolver com aquele problema, com aquela circunstância e até, em alguns casos, desistir. Mas Deus é o alfa e o ômega, que quer dizer princípio e fim. E tudo que está no meio também. Tudo. Então, do começo ao fim, Deus está na vida daquele que anda com Ele. E o propósito dele está em pé. Sabe aquele propósito que Ele determinou para nós ainda no ventre, quando nós estávamos sendo gerados no ventre da nossa mãe? Ele permanece de pé. Se você desistir, aí é com você, mas não Deus. Deus não desiste do propósito dele. Ele não abre mão daquilo que Ele estabeleceu para a sua vida. Então, antes de você entrar num problema, Deus já sabia como é que ele ia terminar. E a promessa de Deus, que eu posso puxar lá em Romanos 8:37, trazer e unir aqui, é que em todas as coisas somos mais que vencedores. Em todas as coisas. Então, desde o início faço conhecido o fim. Ele conhece o fim das coisas. Você só está olhando isso agora. Que pode te dar uma ansiedade, um incômodo, você quer que as coisas sejam rápidas, que elas aconteçam, mas acontece que Deus trabalha para que elas sejam bem estabelecidas e terminem com perfeição. Desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos, o que ainda virá, Deus sabe. E digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo que me agrada. E o que agrada a Deus? Erguer o seu povo. Isso é o que agrada a Deus. Eu posso te dar inúmeras referências que provam isso. O prazer do Senhor está escrito, é abençoar o seu povo. Esse é o prazer de Deus. Então, hoje você pode estar vivendo uma situação que você não consegue enxergar o fim dela, mas Deus já sabe exatamente como vai terminar, e a palavra para ela, para essa situação, vai terminar em vitória. Amém? Então, com a mão no coração, vamos falar com Deus. Ó Deus de Israel, entramos na tua presença com esta mensagem, que o seu propósito está de pé. O Senhor não mudou. O Senhor está dizendo, o meu propósito permanecerá em pé. Eu não mudei de ideia em relação à sua vida. Eu sei o que o Senhor está dizendo. Eu sei, meu Deus, que o Senhor não fica aí no céu, apertando as mãos cada vez que erramos e dizendo que absurdo, por essa eu não esperava.
Olha o que esse camarada, olha o que essa mulher fez. Puxa, agora eu me decepcionei. Graças te dou, porque isso quem faz é a gente. Aperta a mão, olha com olhar, muitas vezes de discriminação, de crítica, de censura, e nos mostramos decepcionados, até com a gente mesmo. Mas a verdade é que o Senhor, muito pelo contrário, diz que nós não seremos decepcionados, que o Senhor não nos decepcionará. Então, meu Pai, nós já falamos sobre isso, nós sabemos que nós não somos uma surpresa para o Senhor. O Senhor sabe muito bem quem somos e tem trabalhado por um propósito maravilhoso na nossa vida, tem nos educado, tem nos ensinado e tem nos colocado no caminho da vitória, nos conduzido para viver todas as vitórias que o Senhor planejou e determinou para nós, meu Pai. Ó Deus, muito obrigada, porque o seu tratamento conosco é bem diferente do nosso. Nossa visão é muito limitada, estreita, curta. Nós olhamos só até ali, mas o Senhor vê muito além. Obrigada, meu Deus, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros, os nossos pecados, as nossas fraquezas. Nos cobre com teu sangue, meu Senhor amado. Nos cobre com teu sangue. Lava-nos com teu sangue, mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma e espírito. Nossos pensamentos e sentimentos que sejam guardados pelo Senhor. Que a tua palavra se estabeleça no nosso coração. Nos ajuda a te agradar, fazer a sua vontade, tomar sempre, permanecer sempre no rumo certo, sem nos desviarmos para lado algum, meu Deus. Fortalece o teu povo, sustenta o teu povo, levanta com poder, renova as forças de todos, vivifica nesta manhã, e que todos que aqui estão possam sair renovadíssimos e abençoadíssimos, meu Pai, para a glória do teu nome. Fala aos corações, meu Deus, e que a renovação do Senhor venha sobre cada um, que nenhum venha desanimar, desfalecer, e se tiver alguém desanimado, desfalecido, que possa sofrer uma grande renovação para a glória do teu nome, meu Deus. Ó Deus, abençoa o teu povo com paz. Eu repreendo obras armadas, preparadas, arquitetadas, planejadas, organizadas contra nós. Eu desfaço toda obra do inferno, toda armadilha, toda obra do inferno, inveja, olho gordo, maldade, praguejamentos, rituais malignos, maldições. Eu quebro em nome de Jesus. Eu desfaço as obras do inferno contra nós. Tudo que tem sido armado no mundo espiritual eu destruo. E tomo posse de vitórias na nossa vida, na minha vida, na vida dos meus, na vida da igreja, na vida de todo o ministério, na vida de todos que têm nos pedido ajuda, que têm estado conosco. Ó meu Deus, eu tomo posse de vitórias, eu concordo com as vitórias, eu ligo as vitórias do teu povo aqui na terra para que sejam ligadas no céu. Eu determino sobre a vida do teu povo vitórias, meu Pai, para que o teu nome seja glorificado, que mentes sejam abertas e que possam receber a tua palavra, que o teu povo sofra uma grande renovação neste domingo, e que todos saiam abençoados, restaurados, meu Pai. Ó meu Deus, com a confiança elevada, renovadíssimos. Obrigada pela vida, pela salvação, pelo nome escrito no livro da vida, por todas as oportunidades que tem nos dado. Obrigada porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre, meu Deus. Que o nosso coração não vá pelo que nós queremos, mas que nós sejamos guiados pelo que é bom e certo, porque o Senhor faz o que é bom e certo, e o Senhor tem nos ensinado a fazer o que é bom e certo, meu Pai, não aquilo que nos agrada, favorece momentaneamente, mas aquilo que é bom diante do Senhor, e aquilo que é certo diante da sua palavra, meu Senhor amado. E é em cima disso que nós temos resistido
crido e confiado no Senhor, porque a sua fidelidade para com os que confiam no Senhor é eterna. Ó meu Deus, aliás, meu Pai, ainda que sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel. Nós te amamos muito e te agradecemos por mais este domingo, ó meu Deus, que nós estamos aqui para te glorificar. Eu me sinto muito abençoada e honrada de poder usar todos os dias da minha vida e do ano para poder te glorificar. Estamos aqui na reta final desse ano, mas com a nossa fé viva, ó meu Deus, estabelecida no Senhor. E eu te agradeço muito, meu Deus, porque não tem nada melhor do que a gente ver que está em pé, que está fazendo a sua vontade. Quantas pessoas que nem a capacidade de se arrepender tem mais, quantas pessoas que já se perderam, quantas pessoas que tinham tudo para terminar o ano maravilhosamente bem, estão distantes e vivendo aflições intermináveis, porque se distanciaram do Senhor, saíram do propósito. Ó meu Deus, eu te glorifico, porque ainda que o corpo muitas vezes se sinta exausto, a alma está confiante, está alegre, mas duros são aqueles, meu Pai, que o espírito está exausto e a alma está cansada, porque se desfaleceu por se distanciar do Senhor. Mas nós estamos no Senhor, meu Pai. Isso é um presente, isso é uma vitória. Se o mundo entendesse o que diz sua palavra diz, meu Senhor amado, que a coisa mais valiosa da vida do ser humano é ele ter uma vida voltada para o Senhor, é encontrar alegria no Senhor. E a verdade é, meu Senhor, que a verdade é essa, nós todos, a começar por mim, ainda estamos aprendendo a encontrar alegria só no Senhor, meu Pai, porque muitas vezes quando as coisas não vão bem, as pessoas não sabem estar só felizes porque tem o Senhor, e é por isso que elas param no meio do caminho. Mas eu tenho buscado isso desesperadamente, que a minha alegria seja como Paulo na prisão, com esgoto passando no meio, e vivendo humilhações várias, mas ele ainda dizia: alegrai-vos o Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Por muito tempo não entendi o que isso queria dizer, como podia alguém falar de alegria numa circunstância, em circunstâncias tão terríveis. Mas nós passamos a entender, meu Deus, que a verdade é que ele já tinha conseguido chegar nesse nível de encontrar alegria, muitas vezes onde não havia, mas por ter o Senhor, então encontrava alegria só no Senhor, meu Pai. E esse é o meu foco, e que seja o foco do teu povo, que nós possamos ter dentro de nós esse desejo de encontrar alegria só no Senhor, independente de qualquer coisa, que possamos nos sentir felizes por termos o Senhor como nosso Deus. Eu te amo por tudo que tem feito e porque tem nos sustentado em momentos muito difíceis, mas tem mantido o nosso espírito e a nossa honra para a glória do teu nome. Obrigada, Jesus, muito obrigada por tudo. Assuma o controle dessa reunião e que possamos todos sair daqui muito abençoados e o teu povo renovado para a glória do teu nome. Amém, amém e amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Graças a Deus que é mesmo. Diga: eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2013. Vamos para onde as águas são mais profundas, em nome de Jesus. Amém. Vamos aqui para João 8. São ao todo 44 versículos, mas não dá para eu pular, porque cada ponto aqui tem muita importância. Por isso nós não só vamos ler todos, como vou parar, vou lendo e parando, e vou já começar assim, ler um pouco, depois falo e paro um pouco e continuamos. Que tem direção muito importante aqui. Havia um homem, João 11, havia um homem chamado Lázaro. Ele era, João 11. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia,
do povoado de Maria, de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara os pés, que derramara perfume sobre o Senhor e enxugara os seus pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. Essa colocação aqui é muito importante. Acabará, ou seja, não vai acabar assim. O fim não será esse. Acontece que ele morreu. Mas o Senhor não estava falando a morte, ele estava deixando bem claro que não era o fim. Então, quando o Senhor disse, não acabará em morte, alguém não, mas ele morreu. Mas não era o fim, o Senhor está dizendo que não é, ele não ia terminar assim. Podia até morrer, mas ia ressuscitar. Que foi o que aconteceu. Que é o que acontece muitas vezes na vida da gente. Uma coisa chega a morrer. Ela despenca de vez, ela acaba. Que você olha e diz, não tem esperança. Porque quando você olha, tem coisas que chegam num ponto que realmente, humanamente, você olha e por mais que procure um meio para aquilo ser revertido, aquilo não tem. Aquilo morreu mesmo, não tem o que fazer. Mas acontece que quando uma pessoa, ela depende do Senhor, você vê que elas mandaram chamar pelo Senhor. Elas manifestaram a fé. Elas buscaram socorro nele. E ele não foi no tempo em que o Lázaro estava doente. Ele esperou o Lázaro morrer. Porque tem coisas na vida da gente que Deus permite assim. Que Deus age dessa maneira. Por mais que a gente que está aqui não queira aceitar, tem coisa que Deus não quer curar, Ele quer ressuscitar. Há situações na vida da gente que Deus deixa ir ao extremo, aquilo chega a um extremo. Mas não é o fim. Não é o fim. Pode parecer o fim, mas não é o fim. E tem coisa que é exatamente assim. Deus não age daquela maneira que seria, digamos, o mais fácil. Porque, digamos assim, na nossa visão humana, curar é mais fácil que ressuscitar. Mas para Deus não é assim. Essa é a nossa visão. Por isso que a gente, quando está com um problema, a gente diz assim, Senhor, se fosse eu já tinha resolvido assim. Puxa, Senhor, eu já tinha feito, um tempão isso aqui. É tão fácil, o Senhor já teria feito assim, assim, assim. Mas acontece que o Senhor, Ele trabalha com propósito. Aqui no caso do Lázaro, havia um propósito maravilhoso de salvação, de edificação de vidas, de elevação da fé. Ele queria que aquelas pessoas e aquele povo, todo aquele povo vissem aquilo, aquele grande milagre. E que não era a cura, ele queria que ele visse um morto de 4 dias ressuscitar. E foi exatamente isso que ele fez. Então há coisas na vida da gente que você olha num determinado momento e diz, Senhor, mas não precisava chegar nesse ponto, não precisava ir e tão longe assim, Senhor. Mas Deus que está trabalhando na nossa vida, Ele sabe muito bem o que precisa e o que não precisa.
o que funciona, o que não funciona, o que vem para a bênção, quando a gente acha que veio como uma maldição, uma destruição. Eu estou acostumada a ver isso ao longo da vida, muitas coisas que às vezes chegam e dão a ideia de destruição total, e na verdade, Deus trabalha naquilo e muda de tal maneira, uma reviravolta acontece, e aquilo se transforma numa grande vitória, num grande milagre, em algo que contribui muito mais. Então, a ressurreição do Lázaro após 4 dias contribuiu muito mais para a edificação da fé daquelas pessoas do que se ele tivesse apenas sido curado. Então, o Senhor não tinha esse propósito. Tanto não tinha que ele deixou aquilo chegar no extremo. No extremo. Não só o Lázaro chegou, ele não deixou morrer, ele deixou passar, ele já tinha sido sepultado, já fazia 4 dias quando ele chegou lá. Então, aqui ele disse, ao ouvir isso, Jesus diz, essa doença não acabará em morte, porque a ideia que todo mundo tinha, no final, quando ele morreu, quer dizer, então agora acabou. Mas na verdade não era o fim, nem a morte foi o fim. Isso é para edificar a mim e a você. Porque há coisas na vida que a gente acha agora acabou mesmo. Agora não tem como mudar isso aqui, não é? Como é que eu vou mudar essa situação aqui? Eu não posso mudar. E o Senhor vem e diz, não vai acabar assim. Ele tem um meio para aquilo. Ele tem um jeito para aquilo. É para a glória de Deus. A gente não quer. Mas se é para a glória de Deus, esteja submisso. Permaneça submisso. Para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta e a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Ele podia ter ido antes, mas não quis. Ficou mais 2 dias. A ideia, então, o senhor então, se atrasou? Não se atrasou, não. Aquilo tudo era propósito. Havia propósito em tudo. A morte do Lázaro era propósito. Era propósito que ele morresse. Era. Exatamente isso. Tem coisas que vão acontecendo, você diz, gente, vai ser ruim demais para ser propósito. Mas é propósito. É propósito. Puxa, mas Deus podia ter resolvido antes. Ele resolve na hora que tem que ser resolvido. Ele faz do jeito que deve ser feito. A nossa visão é curta, eu falo sempre. Deus trabalha da maneira que tem que ser trabalhada. E quando você passa a andar com Deus, você tem que entender que Deus sabe trabalhar. Ele não precisa de instruções. Você pode orar e buscar a Ele, mas deixar na dependência, depender dEle e deixar Ele liderar a situação. Porque toda vez que nós passamos na frente de Deus e assumimos a liderança da situação, nós quebramos a cara. Nós estragamos as coisas. A verdade é essa. Que a vida de muita gente não está melhor porque a pessoa tem estragado com a vida dela. Porque ela não espera por Deus, ela passa na frente de Deus, ela não se submete a Deus. As pessoas que têm dependido de Deus, que têm confiado, têm esperado, sem desespero, sem aquela ansiedade de que, não, eu preciso fazer, porque se eu não fizer, Deus não vai fazer. Se você fizer, Deus não precisa fazer, porque você já fez do teu jeito. Mas se você deixar Deus trabalhar na sua vida, e dar os passos que Deus está te dirigindo a dar, então as coisas caminharão muito bem, vão fluir em vitórias e vão terminar como elas precisam terminar. Com bênção. Mas hoje em dia, a gente vê isso muito acontecer. A pessoa passa na frente de Deus,
claro que as coisas vão desandar. E aí ficam lá lamentando as suas escolhas erradas, mas por quê? Porque não consegue depender de Deus. Quando mais precisa depender de Deus, não depende de Deus. É bonito falar, como eu tenho dito, às vezes as pessoas, elas se expressam por meio de redes sociais, elas até têm discurso bonito sobre a fé, mas na prática falta realmente a atitude de dependência, de perseverança, de fidelidade. É na prática, no dia a dia, cada dia, na hora que você levanta, quando há dias que você levanta já cansado, preocupado, mais pesado, as situações não aconteceram, e etc. E ali você confia, Senhor, eu confio em Ti. Essa colocação deveria sair mais vezes. Eu penso que todo mundo, ao abrir os olhos pela manhã, deveria já usar essa, ao invés de dizer, oh meu Deus, tenho que levantar, não sei o quê. Já abrir e dizer assim, obrigada Senhor, eu confio em Ti. A minha vida está nas Tuas mãos. Eu dependo do Senhor. Eu confio no Senhor. Eu dependo do Senhor. Às vezes parece que está tudo escuro e aquela coisa toda, mas eu aprendi a dizer isso para Deus. Confio no Senhor, meu Pai. Dependo do Senhor. Eu dependo do Senhor, Jesus. Eu estou nas Tuas mãos. Seja feita a Sua vontade. Eu confio no Senhor. Estou à Sua disposição, meu Pai. Eu não estou entendendo isso aqui, mas estou nas Tuas mãos. Seja feita a Sua vontade. Vamos passar. Eu confio no Senhor. Tem que ter propósito. Isso aqui tem um propósito. Se eu ando com o Senhor, tem que ter um propósito. E o propósito é de vitória, não pode ser de ruína. Se eu ando com Deus, o propósito é de vitória. Não é de ruína. Se uma coisa chega a morrer, oh meu Deus, então acabou. Não acabou não. Eu ando com Deus. Peraí, eu ando com Deus. Tem que ter um propósito de vitória nisso aqui, que eu vou entender depois. Entendeu isso? Depois disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judeia. Eles disseram, mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vai voltar para lá? Olha a expressão dele. Jesus respondeu, o dia não tem 12 horas, quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Sabe o que ele está dizendo isso? Não tem nada a ver com caminhar de dia ou à noite. Está dizendo o seguinte, quem anda na dependência de Deus, quem anda à luz da palavra, porque a palavra é a luz para a nossa vida. Quem anda à luz da palavra, quem é guiado pela palavra não tropeça. Eu posso ter ameaças, o povo quis me apedrejar, voltar para a Judeia, os judeus quiseram te apedrejar lá, Senhor. Agora o Senhor vai voltar, escuta, quem anda dirigido por Deus não vai se dar mal. Quem anda à luz da palavra não vai tropeçar, tem luz, a palavra te ilumina, ela te guia, como diz a Bíblia. A palavra é lâmpada para os nossos pés. Você pode estar na maior escuridão. Você não vai tropeçar. Se você for guiado pela palavra, a palavra é luz para os nossos pés. Ela ilumina os nossos caminhos. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhe, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá acordá-lo. Seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente de sono. Às vezes Deus está falando com a gente, nós precisamos buscar essa visão revelada. Porque muitas vezes o Senhor está falando de uma coisa, nós estamos entendendo outra. Porque estamos fechados para aquele entendimento. Deus está dando uma direção para nós e de repente você está pendendo para outra direção. Você sabe por que isso acontece? Porque às vezes estamos distraídos espiritualmente, envolvidos com um monte de pensamentos e sentimentos. Nós buscamos sempre aquilo que é o óbvio.
Sabe aquilo que está no raso? A maior parte dos cristãos, minha gente, vive no raso até hoje. Só entende o aquilo que ele está sempre no óbvio. Ele não mergulha. Ele não se aprofunda. A maior parte dos cristãos vive no raso espiritualmente. Por isso que ele entende tudo muito superficialmente, o entendimento dele é muito ralo, é muito raso, não tem profundidade, não tem a revelação. Ele não está disposto, não se dispôs a isso. Há uma profundidade. É por isso que muita coisa que está sendo dita, a pessoa fica boiando, sabe? Ela não cai, não vem, ela não entende. Ela não dá lugar ao entendimento. Há um bloqueio. Mas isso tem a ver com a condição dela espiritual. Porque ela não tem essa disposição de se aprofundar. Não há um investimento como deveria haver na vida espiritual. Muitos até hoje param para falar com Deus quando já estão exaustos, os olhos nem ficam mais abertos. Quando sobra um tempo, e se sobra, na maioria não sobra, porque está ocupadíssimo com 500 coisas. E vai ficando. E é por isso que não há um entendimento maior, uma profundidade, porque não há um investimento devido na vida espiritual. E você vê que não adianta nada, está andando com Jesus, está lá, mas às vezes está tudo muito... a pessoa busca só o óbvio. Não há a revelação das coisas. O senhor estava falando, nosso amigo Lázaro adormeceu, eu não estava entendendo. Mas então se ele dormir, eu vou acordar, né, senhor? Então está tudo bem. Então só está dormindo. Mas o senhor já estava falando da morte. Mas lutando para mostrar para eles toda a obra que ele pretendia fazer. E olha que aquilo estava saindo da boca do Senhor Jesus. E você vê que havia uma dificuldade para se entender. Mas porque realmente não estavam focados totalmente naquilo que deviam estar. E isso é nítido. Então, lhes disse claramente, Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente, por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até lá, até ele. Olha que coisa interessante. Bom, vocês não estão entendendo? Eu estou falando adormeceu, que morreu. Ele morreu mesmo. Mas eu estou contente com isso. Sabe por quê? Porque vocês vão ver um grande milagre. A fé de vocês vai ser muito edificada. Por isso que eu estou contente. Vocês vão ver o poder de Deus ali. Depois de tudo isso que ele falou, olha o Tomé aqui, ó. Esse espírito aqui tem desgraçado com muita gente. O Tomé estava com Jesus. E esse tipo de gente está na igreja. Então Tomé, chamado Dídimo, disse uns aos outros discípulos, vamos também para morrermos com ele. Jesus estava falando de coisas grandes, de milagres, de coisas surpreendentes. Sabe onde é que estava a cabeça do Tomé? Ainda na expressão que foi dita lá. Mas os judeus tentaram apedrejá-lo, e o senhor vai voltar lá? Mas os judeus tentaram apedrejar o senhor lá na Judéia, agora o senhor vai descer, vai de novo para a Judéia? O senhor estava falando de coisas grandiosas, de milagres. E o Tomé não tinha entendido nada, não estava focado em nada, porque o coração dele era incrédulo, era malicioso, era crítico. Pergunta se ele falou para Jesus, ele falou nas costas do Senhor. A colocação dele foi desrespeitosa para com o Senhor Jesus. Vamos com ele, mas vamos para morrer com ele, né? Então, peraí. Prazer em Jesus e estar com Jesus ele não tinha? Prazer nas coisas de Deus ele não tinha? Se fosse para ele morrer por Jesus,
nem pensar, sacrifício zero. Jesus estava falando de milagre e ele estava falando de morte. Ele não ouviu nada, ele não prestou atenção em nada das palavras de vitória de Jesus. Ele só gravou aquela. Mas o senhor vai voltar à Judeia? O povo lá quis te apedrejar. O senhor corre perigo. Então nós vamos voltar agora para morrer com ele. Que esse é o pensamento de muita gente. Tanto que eu busquei, não deu nada certo. Tanto isso e aquilo, aquela palavra veio, mas não aconteceu na minha vida, mas não vai acontecer nunca. Estuda a história, procura saber do Tomé. Pergunta se esse homem prosperou em alguma coisa. Pergunta se o ministério dele andou. Pergunta se a vida dele andou. Mas isso aí não veio de Deus? Pode, veio de Deus e etc. Mas isso só vai se cumprir na vida de quem crê. Só na vida de quem crê. Às vezes me canso um pouco, não nego não, quando tem algumas pessoas que já receberam promessas poderosas do Senhor, aí elas só dão lugar à incredulidade, e depois ficam lá, porque não aconteceu, porque aquela palavra, se fosse de Deus, tinha acontecido. Bom, tanto foi de Deus, que um monte de pessoas vivem, mas Tomé não vive. Porque Deus não opera na vida do incrédulo. As bênçãos de Deus é para quem crê. É para os que creem. As coisas de Deus, as maravilhas de Deus é para quem crê, não para os Tomés. Os Tomés não creem, os Tomés são incrédulos, são censuradores, são maliciosos, são críticos, são questionadores, são murmuradores. O Tomé, o Senhor está falando um monte de coisas maravilhosas e ele está questionando dentro dele. Mas será que é isso mesmo? Será que vai ser assim? Será que é assim? Mas não sei. Não estou vendo nada acontecer. Porque se fosse de Deus, tinha dado certo. Não dá certo na vida de quem é de Deus. De quem crê. Porque se tivesse vindo de Deus, veio de Deus. Mas se uma pessoa age com incredulidade e joga fora a bênção dela, isso é um problema dela. Isso é um problema dela. Isso não é problema de Deus, não é problema meu, não é problema de ninguém. Isso é problema da pessoa. Eu creio no que diz a palavra de Deus. Eu não preciso ficar assim, olha aqui, ó Deus, agora Senhor, abre agora, o que sair é o Senhor, meu Pai, é agora mesmo, é agora, oh meu Pai. Filhos da perdição, não sou filho da perdição. Como a minha mãe uma vez ficou lá, pedia na caixinha da promessa, pedia, até que Deus cansou, saiu aquele, não tentarás o Senhor teu Deus. É verdade. Ela falou, meu Pai, eu não dava sossego para Deus naquela coisa, já te falei o que é, criatura. Então, não precisa sair, eu sei que está escrito, que em todas as coisas, eu serei mais que vencedora. Eu sei que está escrito que quando a gente obedece a Deus, a palavra dele vai se cumprir na nossa vida. Então eu tenho maturidade no Senhor para entender que independente de uma palavra ter saído para mim de uma maneira que assim maravilhosa, que eu abri e não sei o que, eu posso ir lá, eu abro e leio lá. Vamos lá, Romanos 8:37, está escrito aqui, que em todas as coisas somos mais que vencedores. Então, ouviu isso? Essa palavra é para você. Quando eu creio, será feito conforme a minha fé. Compreendeu? Agora, eu posso, essa palavra, bom, eu fiz todo aquele movimento, e agora, Senhor, e abre, e pego agora, não, deixa eu ver se tem confirmação, vou pegar uma segunda Bíblia agora. Ver se sair nessa segunda Bíblia é de Deus mesmo. Aí pronto, saiu. Não, agora eu preciso de uma terceira, Senhor. Cadê aquela terceira Bíblia? Aquela, é naquela mesmo. Agora, Senhor, nessa terceira, eu já fiz isso várias vezes. Estou contando o que eu já fiz, ué. Eu contando o que eu já fiz. Vai lá, bom, é na terceira Bíblia agora. Se sair na terceira, eu estou dentro, entendeu? É Deus mesmo falando comigo. Eu já saí disso. Eu já consigo simplesmente pegar uma Bíblia
em Romanos 8,37 e acreditar que aquilo é a verdade para mim. Independente de ter saído a mesma na primeira, na segunda, na terceira. Eu creio nisso. Porque eu não preciso mais. Deus, mas isso, Deus isso já funcionou? Claro que já funcionou. Quando Deus olha, se é um bebezinho na fé, uma pessoa tão imatura ainda na fé, e por misericórdia, funciona. Só que aí Ele vai te dando condições de você amadurecer. Chega um ponto que isso não funciona mais. Chega um ponto que Deus espera que você abra naquele ponto, leia e se convença através da fé. Exatamente. Exatamente. Que você creia. Está escrito, então acabou. Está escrito, seja feito conforme a sua fé. Ok, eu creio. O final das coisas será melhor do que o seu início. Meu Deus do céu, mas está tudo assim, meu Pai. Mas está escrito. Então, seja feito conforme a sua fé. Então, eu creio. Então, o meu final vai ser melhor do que o início. Deus vai me abençoar. Acabou, está escrito. Está escrito isso, está escrito. Então, se está escrito, tem que se cumprir na vida do que crê. Eu creio, Senhor. Quando você crê, você dá condições para Deus agir na sua vida. Então, o Tomé não aproveitou nada. O ministério do Tomé não cresceu, a vida do Tomé não prosperou, não tem nada. Tudo referente a Tomé é isso aqui, incredulidade. Tomé andou com Jesus, fez a obra com Jesus, mas foi um incrédulo durante toda a sua vida. E se ele tivesse mudado, como o Pedro mudou radicalmente, estaria escrito na palavra. Mas se não fala nada de bom do Tomé, só incredulidade, é porque o Tomé passou a vida dele tendo oportunidade de ser um homem de fé, e ele optou por ser uma pessoa incrédula, duvidar de tudo, questionar tudo, argumentar sobre coisas que não tinha porquê, não valorizar, porque nós vemos aqui um homem que não estava valorizando um momento tão importante de estar ao lado do Senhor. Pode ser que lá na frente, quando ele já não tinha mais o Senhor ali, ele não aproveitou nada do que ele teve para aproveitar, talvez tenha se arrependido, mas não há nenhum registro de que ele tenha se tornado um homem de fé. Lamentavelmente, ele foi incrédulo e optou por viver na incredulidade. 17, ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro. Havia 4 dias. Betânia, estava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa, chamando a parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui, e está chamando por você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta, o encontrara.
notaram que ela se levantou depressa e saiu, os discípulos que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava, e vendo Maria, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles, uns viram que ele estava ali com o coração quebrantado e amoroso. Olha os outros, Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Eu paro aqui um pouco para lembrar essa parte aqui da Marta e da Maria, que é a visão de todo mundo, quando está num problema difícil, se ceder para a incredulidade, se ceder para o problema. Se a pessoa ceder para o problema, é assim que ela vai ver. Passou de hora. É tarde demais. Se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas agora ele morreu, não tem mais o que fazer. Se o senhor tivesse me respondido naquele dia, se o senhor tivesse agido daquele jeito, daquele outro jeito, se isso tivesse acontecido e aquilo outro acontecido, se aquilo outro também tivesse acontecido e aquilo outro acontecido, não sei o que mais acontecido, isso aqui não teria acontecido. Tem gente que fica conjecturando, fica apresentando um monte de possibilidades e começa com seus questionamentos, e faz uma análise aqui, que faz outra ali, porque se isso tivesse, isso aqui não tivesse, se eu tivesse feito aqui, não tinha aqui, isso aqui, e vai ficando quase maluco, quando ele deveria parar e dizer: peraí, eu não estava em Deus? A Marta e a Maria não mandaram chamar o Senhor? Elas não criam nele? Criam. Mas é o que acontece com muitos de nós. Nós não estamos buscando o Senhor, estamos. Aí o Lázaro morre, o nosso Lázaro morre. Aquele problema parece que chega assim no pior estado, desce a uma profundeza, um fundo de poço que parece irreversível. E aí já começamos. Porque se isso tivesse acontecido, eu tivesse feito assim, não tinha acontecido. Se Jesus tivesse agido assim, isso não teria acontecido. Porque se eu tivesse feito assim, se eu tivesse feito daquele jeito, mas então, e se Deus tivesse, e se o fulano tivesse feito assim? E vira uma confusão, quando na verdade é simples. É simples, só que não é simples de entender. Mas a questão é simples. Se eu estava em Deus, se eu estava falando com o Senhor, e isso aconteceu, tem que haver um propósito. Está dentro de um propósito. Mas às vezes as pessoas, elas vivem um tempo e questionam tantas coisas, e vão fazendo tantas perguntas, e vão conjecturando, e vão fazendo tanto assunto em cima de uma coisa que poderia parar ali. Eu estou buscando a Deus, eu tenho invocado a Deus, eu estou na presença de Deus. Se de repente o Senhor parece que não agiu naquela hora, é porque Ele tem algo nisso. Isso não terminou, isso não acabou. Parece que acabou, mas não acabou ainda. Ainda não chegou ao fim. Mas o Lázaro já morreu. A notícia que eu tive é que isso aqui já não tem mais o que fazer. Mas isso aqui já acabou, não tem o que fazer mais nisso. Mas não é o fim. Mas isso aqui não tem mais jeito. Mas não é o fim. Não tem para você. Não tinha para Marta e para Maria. Não tinha para aqueles judeus que estavam ali. Não tinha para o Tomé. Mas tinha para o Senhor. Tem coisa que realmente eu não posso fazer. Mas eu posso confiar que se eu estou buscando a Deus, há um propósito.
Peraí, eu mandei chamar Jesus. Se ele não veio, tem que haver um propósito nisso. Peraí, eu estava buscando a Deus, eu estou em jejum, eu estou clamando a Deus, eu tenho invocado o nome dele. Se a coisa não aconteceu daquela maneira, é porque há um propósito. Está entendendo? Há um propósito. E é isso que você tem que entender. E não pode ceder, nem para o espírito do Tomé, que só estava pensando em si mesmo, nem para Marta e para Maria, que apesar de crerem e serem mulheres fiéis, limitaram o Senhor, limitaram. E nem como esses judeus aqui, ó, que a verdade desses judeus aqui, eles estavam ali, alguns olhando aquela cena do Senhor, sentido por aquela situação, que isso aqui mostra aquilo que a gente canta, que Ele chora quando eu choro. A palavra é essa, isso mostra o lado do Senhor, em que entende a nossa vida. Ele entende as nossas dores. Esses judeus aqui, por um lado agora puxa, se ele curou um cego, por que ele deixou esse homem morrer? É aquele tipo de gente que não sabe simplesmente abrir a boca para falar algo positivo, tem que cutucar sempre. Do jeito que acontecer, do jeito que fizer, sempre vão ver um problema. É aquilo que eu falo para você. Por isso você tem que saber quem você é em Deus. E você tem que ficar, porque todo mundo tem uma opinião sobre tudo. Todo mundo tem uma opinião sobre tudo. Você tem uma atitude aqui. Não, por que não teve aquela? Você tem aquela, por que não teve aquela? Você vai ter alguém jogando para lá e para cá. Por isso que você tem que saber onde é que você está em Deus. Porque senão aqui, ó, só quer cutucar. Mas ele que curou lá o cego, por que deixou esse homem morrer? Por que deixou esse homem morrer? Eles não gostavam de Jesus. Espera aí. Eles mesmos já tinham feito questionamentos vários acerca de cura do cego mesmo. Do cego mesmo. Ou alguém se esqueceu da investigação da cura do cego? Então é baseado na conveniência. E esse espírito não pode estar em nós. Nem o espírito do Tomé, nem essa fé limitada da Marta e da Maria, e nem esse espírito aqui dos judeus, que foram os primeiros a investigar a cura do cego no último. Investigaram a cura do cego no último. Foram até as últimas, até a possibilidade do homem não ser cego. Mas ele que curou o cego? Mas vocês nem acreditaram na cura do cego. Agora você não queria que ele tivesse aqui para curar, para impedir a morte do homem? Então tem gente que só vive nisso aqui. Você não pode dar importância. Não acredita em nada e se aproveita da situação para pegar ou puxar outra situação. Entendeu do que eu estou dizendo? Só se aproveita. Eles mesmos fizeram a maior investigação acerca da cura do cego. E agora levanta a cura do cego. Mas ele curou o cego, não podia ter impedido que esse homem morresse. Nossa! Agora Jesus era realmente um profeta, era de Deus. Agora, dentro da conveniência, vamos admitir que o cego foi curado para tentar colocar uma malícia. Se ele curou o cego, por que não libertou esse homem? Isso é coisa de religioso, é coisa de gente que não está ali por nenhum outro interesse, senão para atrapalhar, para cutucar, do jeito que fizer. Entendeu? Quando uma pessoa está com o coração tomado, do jeito que Jesus age de um jeito é problema, Jesus age do outro também é problema. Jesus cura o cego, eles ficam com raiva de Jesus, faz a CPI do cego, faz a investigação sobre o cego, e analisa a cura do cego, e chama os pais do cego, e questiona o cego. Jesus não chega na hora para curar o Lázaro, deixa o Lázaro morrer. Nossa, mas ele que curou o cego? Mas vocês não criam na cura do cego.
Agora vocês creem para poder cutucar na questão da morte do Lázaro? Esse tipo de gente aqui é uma tristeza. Isso aqui está em tudo quanto é lugar. Entendeu? E você não pode ser guiado por esse tipo de mentalidade. Porque esse tipo de mentalidade deixa a gente doida. Deixa você louco. Se você ceder, te deixa maluco. Te deixa maluco. A mesma coisa que criticou ontem é a que defende hoje, tenta conveniência, se for preciso atacar hoje e defender amanhã, defende amanhã, critica depois, em cima do que for conveniente. Se for conveniente, nós até cremos na cura do cego para poder cutucar na morte do Lázaro. Mas se não é conveniente, vamos atacar a cura do cego. E quando for conveniente, nós defendemos a cura do cego. Está vendo? Você fica maluco. Você fica maluco. Não é verdade ou não é? Fica maluco. Fica maluco. Hoje te ataca. Aí eu acho que devia fazer assim. Se você for guiado assim, você faz. Aí amanhã, quando é conveniente, você viu o que fez lá? Para mim, não devia ter feito aquilo lá, não. Aquilo lá é uma coisa de Deus, não. Aí você corre para consertar e fazer daquele jeito. Aí daqui a pouco, ixi, você viu lá? Vai lá, você viu? Aquilo lá está errado. Está errado? Não, está errado. Porque se fosse de Deus, só o Senhor é Pai. Não é bem que Ele é Pai, como disse a menina lá, não é Baal. Entendeu? Ele é Pai, não é Baal. Do jeito que for. Por isso que você tem que saber, bom, eu sei o que Deus tem comigo. O fulano, eu acho, pois é. Mas eu tenho certeza. Tem que ser assim. Mas como é qual é o critério disso? O critério é a minha fé, meu filho. O critério é a minha fé. Essa é a minha fé, entendeu? Vai com os seus critérios, eu tenho o meu. Essa é a minha fé. Pronto. Porque tem, qual o critério para isso? Não sei. De verdade, não sei. Foi do momento também. Deus me dirigiu nisso aqui, acabou. Não tem que dar resposta. Tem coisa que não tem resposta. A vida anda e acabou. Ou você crê ou não crê. Ou é ou não é. Não, agora é conveniente levantar a cura do cego. Mas não fez. Tem um monte de assuntos da crítica. E até a possibilidade do cego não ser cego. O cego de nascença não ser cego. Mas agora, para poder cutucar na questão do Lázaro. Nossa, mas é ele que curou o cego. Não, vocês não criam na morte da cura do cego. Tinha que ter aparecido alguém ali para dizer, tenha respeito diante do túmulo do defunto aí, por favor. Vocês fizeram a maior baderna na cura do cego, agora vocês querem levantar a cura do cego? Vocês não creram coisa nenhuma na cura do cego? Vocês fizeram a maior investigação na cura do cego? E agora vocês, para cutucar Jesus, vocês querem questionar e trazer a cura do cego, como se ele curou o cego e não podia ter impedido isso aqui. Você precisa saber quem você é em Deus e se firmar nisso. E não deixar suas emoções te conduzirem. Pessoas que vivem desesperadas para serem aprovadas pelas pessoas, elas enlouquecem, elas ficam perturbadas. Porque todo dia alguém vai... Uma pessoa hoje, dependendo do humor dela, ela pode falar uma coisa hoje, de tarde falar outra coisa. Ela pode ter, ontem criticou tal coisa e hoje ela defende. O ser humano muda. Os mesmos aqui que atacaram a cura, Jesus na cura do cego, os mesmos estavam defendendo a cura do cego para cutucar na morte do Lázaro. Tem gente que vive à base de conveniência. Por isso que você não pode viver nem com a base de conveniência, nem de aprovação, que você fica maluco. Você não vai saber o que fazer. Você vai trocar as penas. Uma hora está para cá, outra hora para cá, uma coisa vai ficando doido. A cabeça não caminha bem. Você tem que ter equilíbrio. E saber, peraí, é isso que Deus tem comigo, é isso que Deus me chamou para fazer, é para essa direção que eu vou. Porque, infelizmente, o ser humano tem esse problema. Você faz 99 coisas certas.
99, você não fez mais do que obrigação. Mas uma, se você cometer um deslizezinho que seja o mais insignificante, aquilo pode ser enaltecido, erguido, absurdos, porque o ser humano tem dificuldade de honrar quem merece honra. Mas adora desceu o pau nas mínimas, ou quando nem não tem, inventa, como foi no caso do Daniel. Quando não acharam nada, pegaram o homem porque orava. Então, assim por diante. Quando não se tem nada, se inventa. E assim por diante. Então, a tua cabeça tem que estar focada naquilo que Deus te chamou, naquilo que Deus tem com você, e você se firmar naquilo e acabou. Se firmar, acabou. Pronto. E aquele que crê, amém. Se não crê, você vai fazer o quê? Não adianta, bota uma coisa na sua cabeça que eu aprendi lá atrás. Não adianta você lutar para mostrar que é de Deus. Eu estou acostumada a isso, é igualzinho Paulo. No momento, o povo chamou eles até de Deus, no outro apedrejou ele até a morte, quase. Estou acostumada com isso. Um dia você é amado e levantado, outro dia é chicoteado, absurdos, por aqueles que você estendeu a mão e ajudou. Então você tem que ter dentro da sua cabeça uma coisa, não adianta você lutar na força do seu braço para mostrar que você é isso ou é aquilo. Você tem que fazer o que Deus te mandou fazer e pronto. E pronto, acabou. Porque quem crê, crê. Quem não crê, você pode morrer para tentar mostrar uma coisa que você não vai conseguir. Porque não era para ser. A gente tem que confiar em Deus. Tem coisa que não era para ser, tem coisa que Deus tira, tem coisa que você tem que passar, tem coisa que é isso aí, confia e acabou. Confia e acabou, a verdade é essa. Eu estou na mão de Deus, confia e acabou. Tem que confiar. Em todo o tempo, confiai no Senhor, diz a Bíblia. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Confiar em Deus. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus, não lhe falei, estou falando um tempão já, Marta, que se você cresce, veria a glória de Deus. Então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Agradeceu antes de mandar o Lázaro sair. Ou seja, adorou antes. Adorou do lado certo. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que crê que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. Venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, o rosto envolto num pano, e disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e o deixem ir. Isso foi muito forte. Isso aqui é uma outra palavra, uma outra parte dessa palavra que é muito importante para você, para a gente fechar. Tem coisa na vida da gente que tem a parte em que eu coopero e a parte que é Deus que faz. A parte do possível e a parte do impossível. O Senhor que ia ressuscitar um morto, não podia já mandar aquela pedra sair. Ele podia, porque a pedra, né, a ideia é essa mesmo, a pedra é fácil do que ressuscitar um morto. Mas você vê que essa parte ficou para o pessoal fazer. E essa pedra, na vida da gente, pode ser muitas coisas, e principalmente a incredulidade. Pessoas que até hoje cedem à dúvida, cedem à incredulidade, vivem com medo, vivem cocheando em 2 pensamentos, pensamento dobre, que diz a Bíblia, mente dividida. O que Elias combateu lá atrás,
Até quando cocheareis em dois pensamentos? Então isso nós precisamos tirar da nossa vida. Quando você passa a andar com Deus, você tem que andar com Deus. Você tem que crer em Deus independente das circunstâncias. Você não pode mudar porque as circunstâncias mudaram. Você tem que elevar o seu nível de fé. Você não pode se prender a um momento e deixar a ansiedade dominar a sua vida e ir se entregando àquilo. Então essa pedra pode ser muita coisa na sua vida, que é o impedimento, é o que está bloqueando a saída do Lázaro, o teu milagre sair. E tem muita gente que o Lázaro dele ainda não ressuscitou, a bênção dele não veio, por causa dessa pedra. Que normalmente a incredulidade pode ser atitudes várias, mas todas essas atitudes que você talvez esteja tendo, não sei, está dentro da incredulidade. Porque quando você não faz o que Deus te mandou fazer, é porque você não está crendo. Essa é a realidade. É porque você não está crendo. Quando você tem dificuldade para obedecer, é porque você não está crendo. Quando a gente passa a crer, a gente obedece. Você consegue agir naquilo. Então, quando a pessoa crê que o que está escrito é a verdade, ela obedece. Então, essa pedra, sem dúvida nenhuma, é incredulidade. Como é que Deus vai fazer mais na vida de uma pessoa que duvida, que é incrédula, que é questionadora, que apresenta desculpas várias para não agir, que ao invés de estar focada e se aprofundando no Senhor, não sai do raso. E assim por diante. Outra coisa, Jesus agradeceu antes do milagre acontecer. Isso é uma outra lição que a gente tem aprendido. Agradecer do lado de lá, tocar tamborins do lado de lá, do mar, é a parte fácil. Agora, do lado de cá, quando eu vejo o cerco armado de problemas e tal, é que eu tenho que manter minha fé e mostrar minha confiança. Quando parece que já passou de hora, e o morto o meu Lázaro já morreu, já foi sepultado há 4 dias, faz 4 dias que eu sepultei meu Lázaro, ou seja, já faz alguns dias que eu recebi aquele não, que aquilo deu errado, mas eu continuo crendo que a situação vai ser revertida, vai ser mudada. Porque eu ando com Deus. E se eu ando com Deus, tem que haver um propósito, e há propósito. E o propósito nunca é de derrota para aquele que anda com Deus. Tenha isso no teu espírito, eu sei o que eu estou te dizendo. Pode até parecer que é para derrota, mas nunca é para derrota na vida de quem anda com Deus. É impossível uma pessoa que está buscando a Deus com fidelidade sofrer uma derrota. É diferente daquele que está levando de qualquer maneira. Aí esse aí ele já fez a escolha dele. Deus está em 3º, 4º, 5º, 10º lugar. Aí é outra história. Mas pessoas que têm priorizado a Deus, têm buscado a Deus, você jamais na sua vida vai ficar sem resposta. Jamais. Então essa pedra, ela precisa ser tirada. Ela não pode ficar aí. Porque é um impedimento para o seu Lázaro, para a sua vitória chegar até você. Agradeça agora, louve ao Senhor agora como Jesus fez. Seja grato já antes da vitória chegar, porque ela vai chegar, no nome de Jesus. Isso aqui começou de um jeito, e aquilo, depois que foi chamado o Senhor, aquilo ainda piorou. E piorou um pouco mais, porque não só morreu, depois ficou mais 4 dias lá sepultado. Então tem coisas que às vezes vai, mas isso não significa a sua derrota, o seu fracasso. Muito pelo contrário, um milagre ainda maior para a sua vida. Em nome de Jesus. Coloque-se em pé, por gentileza, com o seu propósito nas mãos. Erga ele ao céu agora, com esse espírito de vitória, com a sua fé elevada, em nome de Jesus Cristo, com alto nível de confiança, dominado pela fé viva,
Erga ao céu agora e fala com Deus nesse momento. Fala com o Senhor agora. Ô Senhor, eu creio na tua fidelidade, eu creio na sua grandeza, eu creio no teu amor, eu creio, Senhor. Eu te invoco agora com a força da minha vida, meu Pai amado. Eu te invoco agora, Deus querido, e nesse momento eu peço que o Senhor venha me responder, que o Senhor venha materializar na minha vida, meu Deus, meus sonhos, meus desejos, meus projetos, que o Senhor venha me responder, meu Pai. Eu creio na tua fidelidade para com a minha vida. Eu sei que não me decepcionará. Eu sei que não ficarei sem resposta. Eu sei disso, ó Santo de Israel. Mostra ao Senhor agora e clame a Deus com a tua força e diga: Deus, eu creio. Ó Deus, eu creio. Eu creio na tua fidelidade, meu Deus. Eu creio que não é o fim. Eu creio que eu não vou ficar sem resposta. Eu creio, Jesus. Meu Deus, vai passando do teu sangue agora. E eu quero determinar sobre a vida de cada um nesse momento todas as vitórias, todas as mudanças, todas as definições, uma reviravolta na vida dela, meu Pai. Oh meu Deus, uma mudança total. Eu determino tudo que foi projetado, tudo que foi colocado para que haja definição. Eu ordeno definido. Deus, eu creio no teu amor, eu creio no teu cuidado, e eu oro ao Senhor agora. Venha ao encontro do teu povo, meu Deus. Venha ao encontro do teu povo, Jesus, e responda ao teu povo agora, meu Pai. Aqui tem um povo que tem clamado, que tem resistido firme, que tem resistido às pressões, que tem perseverado nas pressões, que tem suportado, que não tem se entregado, meu Deus. Eu oro por resposta agora, meu Deus querido, para a glória do teu nome. Responde ao teu povo, venha ao encontro do teu povo agora e materializa os milagres, materializa a honra, materializa os livramentos, materializa, Jesus, ó Deus de Israel. Entre em ação agora, materializa, Jesus querido, esse livramento, essas situações que tem afligido a vida dessa pessoa. Livra ela agora, Jesus. Dá vitória a ela, Jesus. Responde agora, socorre, meu Deus. Entre em ação agora, meu Deus, e dá vitória, Deus de Israel. Eu peço, socorre, meu Deus. Jesus, eu não sei como vive essa pessoa, eu não sei onde está a dor dela, mas eu sei que o Senhor está garantindo vitória. O Senhor está dizendo: eu estou com você. O Senhor está dizendo: não chegou no fim, não vai acabar assim, não vai terminar assim, não é dessa maneira que vai terminar. Você não terminará assim, você não terminará assim. Eu creio, Deus de Israel, que o Senhor tem dito para nós: não terminará assim, não terminará assim. Deus abençoa o teu povo hoje, Jesus. Responde essa mãe, essa esposa, responde essa mulher, responde esse homem, responde, meu Deus, a oração dessa pessoa. Socorre para a glória do teu nome. Entre em ação agora. Nós te apresentamos todas essas situações e ordenamos mudanças para a glória do teu nome, Jesus amado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.